Obrigadão, minha flor, por estar aqui junto com a gente. Boa noite, professor Washington. Boa noite, pessoal. A galerinha mandando boa noite aí no chat. E aí, minha flor, como é que você está? Oi, Rô, tô morrendo de saudade de você, meu amigo. Tantas Quanto coisas para tempo? dividir depois de muito tempo, né? Já passei por É, uma gestação, a licença maternidade, então faz bastante tempo mesmo que você tá me devendo uma visita, inclusive. tô mesmo, em breve vou aí para matar saudades. Gente, que frição, o professor Washington também está aqui. Que responsabilidade, Rodrigo. Tudo bom, Seja Washington? bem-vindo. Acho que daqui a pouco ele vai estar Boa podendo falar. noite, todo mundo que está aqui. Que prazer. Obrigada, Rô. Esse aqui é um grupo, Mi, que a gente está construindo aos poucos. É um grupo de fisioterapia em terapia intensiva. E a gente conseguiu reunir todos os professores da área de TI aqui da UESB e temos a participação de profissionais do Hospital Prado Valadares, alunos da UESB, da FAINOD e outras instituições também. Aí, aos pouquinhos, a gente está amadurecendo o grupo e uma das nossas propostas nesse semestre foi começar a discutir sobre revisão da literatura e a gente optou por começar por revisão de escopo. Aí a gente está naquela fase, né, de discutir sobre a construção da pergunta. O pessoal já começou a formular algumas perguntas, né? Nos dividimos em grupos e será excelente essa contribuição sua aí nessa parte agora, né, da importância de ter uma boa pergunta estruturada para construir a estratégia de busca. Aí vai É, eu, ser eu, muito eu bom. pensei assim, em fazer uma aula menos teórica e mais prática, assim, compartilhar minha tela e ir mostrando como que a gente consegue sensibilizar a busca quando a gente vai utilizando caminhos diferentes. Então, eu pensei em fazer mais ou menos nesse sentido, para, eu acho que dá mais arsenal para todo mundo. A aula vai ficar gravada? Massa, vai. A gente grava lá. Então, eu pensei assim, porque a aula é estratégia, não é isso? É. Não é pergunta, né? É Não, estratégia. não. É agora para Com a a turma. pergunta, como é que a gente vai conduzir a pesquisa em si. E aí, né, É. você, Rodrigo, como sempre, na vanguarda, né, me colocando para aprender novas coisas. Vendo, né, o quanto as pessoas têm investido o próprio Prisma, né, investindo em checklist e tudo para a revisão de escopo. E aí começou a fazer sentido para mim, porque eu falei assim, uai, gente, eu estou agora tentando me aprofundar numa outra área, e como pensar numa revisão de escopo é importante, Muito seria importante. o primeiro passo para avançar nessa nova área que eu estou tentando desbravar, que é muito complexa, profunda, e tem vários conceitos diferentes dentro dela. E pronto, a revisão de escopo seria o ponto, talvez, para eu começar a me sentir menos perdida. Gostei muito dessa É, possibilidade, né? Porque que a gente, como é mais habituado a trabalhar com a revisão sistemática, então a a minha revisão. proposta inicial era que nós construíssemos revisões sistemáticas, né? Mas depois fizemos algumas reuniões e o professor Washington já estava trabalhando com revisão de escopo. Eu também não conhecia é, essa parte, né, de diretrizes, de toda a estruturação metodológica que hoje ela conta, né? Na realidade, até o grupo da colaboração Cochrane está envolvido, né, na parte da escopo, tem
manuais, é uma estrutura bastante interessante. E aí a gente optou por começar com a revisão de escopo, né? E tá bem legal esse semestre que a gente está trabalhando com ela, né? Conhecendo. A gente já discutiu algumas revisões, já discutimos algumas diretrizes. Então é uma área bem interessante, principalmente assim, que é o que eu sempre falo para o pessoal, né? Não, isso não está diretamente relacionado à pesquisa científica, né? Qualquer tema que a gente quiser entender mais sobre ele, a gente vai ter que vasculhar a literatura, né? E se for de uma forma sistematizada, bem melhor. E às vezes, pela complexidade da revisão sistemática, eu vejo que as pessoas acabam se afastando, né? Eu vejo que criou-se, né, algo relacionado à revisão sistemática que parece ser uma coisa muito difícil, muito complexa. Algumas leituras que eu venho fazendo nesse sentido, né, principalmente com a grande produção de literatura ultimamente, é muito importante que as pessoas sentem para mapear o que está sendo escrito sobre um tema, né? Fazer isso de uma maneira ampla, e aí trouxe essa denominação, né, de revisão de escopo. Ela segue a mesma sequência de uma revisão sistemática, né? Tem o mesmo rigor, porém é uma pergunta mais ampla, né? Que tem um dos principais objetivos é identificar conceitos de um tema, né? Definições e tentar identificar lacunas dentro daquela área específica do conhecimento. Então, não está tão preocupado de saber a qualidade da evidência, você não está preocupado em entender se uma coisa é mais eficaz do que a outra, apesar de que eu venho vendo muitas revisões de escopo fazendo esse tipo de conclusão, sem avaliar a qualidade, sem avaliar o desenho do estudo, né, sem avaliar as questões metodológicas, mas esse não é o propósito. Inclusive, tem uma organização internacional que eu também não conhecia, foi o professor que me apresentou, que é a Joanna Briggs. É uma organização muito interessante, né? Ela tem a parceria com a colaboração Cochrane. Inclusive, existe um prisma específico para a revisão de escopo, né? Então, é uma área bem bacana. Eu li um texto de... são duas professoras, uma da USP e a outra de alguma federal de Minas, eu não me lembro o nome exatamente, que elas trabalham justamente nesse conceito. Na verdade, olha o que elas fizeram, depois eu vou te mandar esse artigo. Elas fazem uma revisão de escopo, mas didaticamente elas explicam as escolhas que elas fizeram, elas explicam o que é uma revisão de escopo escrevendo uma revisão de escopo. Não sei se você consegue entender. Eu achei Massa. muito interessante essa revisão que elas fizeram. Elas explicam a revisão de escopo, fazendo a revisão de escopo em cada uma das partes. Olha, nós podíamos ter escolhido isso, mas nós escolhemos isso. Isso aqui é população, isso aqui é conceito, isso aqui é contexto dentro da minha escolha. Aí a minha pergunta é essa para o meu objetivo, que é esse. Se eu quisesse mudar meu objetivo, eu poderia fazer assim, não, eu vou ficar com esse objetivo aqui. E depois elas vão explicando ao mesmo tempo que constroem. Eu achei muito legal a ideia delas, muito bacana. E assim, ao mesmo tempo que eu ia comentar com você que a revisão de escopo, ela tem esse objetivo geral de mostrar a amplitude de conhecimento que existe sobre um determinado tema, as revisões sistemáticas estão indo numa direção também de afunilamento, né? Porque assim, Exatamente. procurar uma revisão sistemática hoje sobre um determinado tema, às vezes tem 2, 3 publicadas no mesmo ano, de pessoas, as pessoas começaram a fazer, pegaram um jeito de fazer, né? Apesar de ser complexo, eu não tenho aquela necessidade de ficar lidando com a pesquisa experimental, que também tem suas complexidades. Então, as pessoas no mundo inteiro estão construindo ao mesmo tempo revisões sistemáticas. Exatamente. E, às vezes, inclusive, com objetivos semelhantes e com métodos diferentes que chegam em resultados diferentes. Você já reparou isso?
Você tem Já 3 demais. revisões sistemáticas de uma determinada intervenção, por exemplo, tem o objetivo de verificar a eficácia daquela intervenção. Aí uns incluem mais artigos, outros incluem menos artigos, um tem esse critério, um tem aquele critério, e dependendo dos artigos que entram, os resultados das revisões acabam sendo distintos. Então, assim, a Tem gente muita coisa assim, tem muito. principalmente que é uma coisa que eu estava observando, né? Vamos pegar essa coisa do conceito. Por exemplo, a gente fala assim, mobilização. O que é mobilização? Existem estudos que colocam desde ativa, eletroestimulação, mobilização passiva, outros já excluem esse tipo de coisa, só entende mobilização como exercícios ativos. Então, só para você ter uma ideia, o próprio conceito das coisas que a gente faz, ele precisa ser estudado, né? Precisa de uma definição melhor para a gente entender o que tipo de abordagem é essa, né? Não só com pacientes adultos, eu vejo isso também com a população pediátrica também, né? Às Ixi, na vezes a gente chama de neonatologia, mobilização precoce. O que é mobiliza? O que é a mobilização precoce? neonatologia tem uma terminologia que é o uso da mobilização passiva de extremidades em recém-nascidos prematuros. E a literatura internacional toda chama isso de physical activity, atividade física para recém-nascidos. A literatura internacional inteira usa esse termo. E aí, quando foram traduzir para o português, não sei por que decidiram usar mobilização passiva. Que é, assim, uma discrepância muito grande. E, assim, por que vocês escolheram esse conceito? Ah, porque a gente acha que não é atividade física, porque o nosso conceito de atividade física precisaria ter a participação. Mas será que para aquela população é possível participar quando você... Então, assim, tem vamos dizer assim, até a tradução de uma determinada intervenção, ela passa por um debate que eu acho até que tinha que ser mais amplificado, porque às vezes não combina com... Será que tiveram cuidado de resgatar com o autor original o que ele quis dizer quando ele falou atividade física? Deve ter algum motivo pelo qual ele não usou mobilização articular, Exatamente. né? E isso é uma porta interessante, né? Principalmente para começando, porque uma das coisas que eu percebo de muita dificuldade no GPF é que, por exemplo, a pessoa ainda não tem uma maturidade científica e entra com esse nome pesado de revisão sistemática. Eu vejo que muita gente se assusta, né? E aí eu tive Não muitas é conversas com o simples. professor Washington, a gente teve muitas conversas sobre isso, né? Aí eu fui estudar sobre revisão de escopo, acabei me encantando, né? Ela precede uma revisão sistemática, ela faz com que quem não tem tanto envolvimento ainda com a área da pesquisa, né, possa começar dando seus passinhos de bebê e se aproximando, né? Eu acho bacana, né? Eu acho que já deu um tempinho bom. Eu ia Eu vou falar, passar por a falar em palavra. passinhos de bebê, tem um bebezinho ali fora. Eu vou passar a palavra para Ana Clara. Você está podendo falar, Ana? Ela abrir a nossa reunião. Tô podendo sim. Então a palavra está com você aí, Flor. Oi, gente, boa noite. Como vocês perceberam, né, a gente tem hoje uma nova, a professora Michele Bernardoni, que vai encaminhar a nossa reunião de hoje, e eu vou apresentar ela para vocês. Ela é professora da Universidade Federal da Bahia. Ela possui, perdão o barulho, gente, é a minha cachorrinha. Ela possui graduação na UESB, né, 2006. Ela é mestre do programa de pós-graduação da Strictus, eu acho que eu falei correto, caso eu não tenha falado, perdão, Michele. Strictus Sensu, Enfermagem e Saúde da UESB,
Ela é doutora de pós-graduação, estricto sensu em Medicina e Saúde da UFBA. Ela também é professora adjunta da Universidade Federal da Bahia, como eu tinha comentado. Ela é ministra, vai ministrar, né, as disciplinas de fisioterapia pediátrica e hidrocinesioterapia. É professora colaboradora do programa de pós-graduação Stricto Sensu em Medicina e Saúde, e ela tem uma ampla experiência prática com mobilidade funcional em UTI pediátrica neonatal e hidroterapia voltado para crianças com dificuldades no controle sensório-motor. Michele, bem-vindo, né, ao nosso grupo. Estamos bastante felizes com a sua presença aqui nessa reunião de hoje. Passo a palavra para ela. Obrigada, Ana Clara. Eu gostaria de acrescentar o meu currículo, que eu fui aluna do professor Washington, que eu fui colega de turma do professor Rodrigo, e agora eu sou mãe de uma fofurinha mais linda do mundo, chamada Ania. É a coisa mais linda que Deus me deu de presente na minha vida. Só acrescentando isso ao meu currículo. Até porque agora mães podem colocar maternidade no Lattes, né? Para justificar, inclusive, uma ausência aí da comunidade científica por um determinado tempo, né? E já começo esse encontro pedindo desculpa a vocês, porque eu estou voltando agora da minha licença maternidade e me sinto muito enferrujada em relação à minha performance como professora pré-gestação. Estou entorpecida de amor pela minha cria e a minha dedicação à academia ela é assim, relativamente menor do que antes da maternidade. E com muito prazer isso, porque eu quero dedicar todo o tempo que eu puder à criação da minha filha e a troca de experiências e ver todo o desenvolvimento que ela possa ter. Quero participar de tudo. Então, não poderia iniciar essa aula sem dizer isso a vocês. Eu ando meio enferrujada e aí vou pedir a ajuda de vocês para me desenferrujar, né? Até porque quando eu comecei o semestre aqui, depois de poucas aulas, a gente entrou em greve. Então, de fato, eu estou me desenferrujando. Deixa eu só colocar aqui em apresentação e compartilhar a tela. Gente, professor Rodrigo me convidou hoje para falar para vocês sobre estratégia de busca em base de dados. E, assim, é uma aula, eu não sei, eu acho que você já até compartilhou com vocês, tem no nosso grupo de pesquisa, né, o grupo de pesquisa que eu faço parte, o Rodrigo também, eu já até tenho uma aula lá gravada sobre isso. Se essa aula aqui não ficar gravada, depois o professor Rodrigo pode compartilhar com vocês. Não sei quantos de vocês aqui têm experiência com pesquisa em si, né? Pesquisa em bases de dados. Então, o que eu quero hoje apresentar para vocês é um modo como vocês podem, já que é o objetivo do grupo, né? Produzir revisões de escopo. Rodrigo já me mandou, né, uma divisão entre os grupos, vocês fazendo perguntas de investigação, nem todos ainda constituem a pergunta, mas alguns já, então vocês já podem partir para o próximo passo, que é, a partir dessa pergunta montada, vocês criarem a estratégia de busca para, de fato, começar a pesquisa, onde vocês vão ler lá títulos e resumos, para estabelecer, né, os estudos que vão entrar, os estudos que vão sair da revisão de vocês. Então, esse é um passo extremamente importante. E como a gente estava aqui conversando, né, batendo aquela bola antes dessa apresentação, e a gente falando que existem, às vezes, 2 ou 3 revisões que são com o mesmo objetivo, que são publicadas ao mesmo tempo, e elas podem apresentar resultados diferentes, e isso tem muito a ver com a estratégia de busca.
Porque, às vezes, você vai encontrar uma revisão sobre um determinado assunto com 10 artigos e você vai encontrar a mesma revisão, outra revisão com o mesmo objetivo, com 15 artigos, né? Então, como é que um grupo conseguiu e outro grupo não conseguiu aquele determinado número de estudos que entram, né, que obedecem aos critérios e entram no estudo? Porque eles fizeram uma estratégia de busca mais sensível. Então, quanto mais a minha estratégia de busca ela é sensível, mais eu tenho possibilidades de rastrear amplamente a literatura. E esse é o objetivo das revisões. É pegar tudo que está disponível de uma determinada área, ainda mais que vocês estão pensando numa revisão de escopo, e transformar isso, né, num resumo, né, da literatura. Então, mais do que nunca, a estratégia de busca, para quem está fazendo esse tipo de estudo, ela precisa rastrear o máximo, o maior número de estudos possíveis, né? Só que não existe possibilidade de você fazer nenhum estudo ou você determinar nenhuma estratégia de busca se você não tem definido a sua pergunta de investigação. Então, tem que ficar muito claro que o que vai direcionar a sua estratégia de busca é a sua pergunta de investigação. Se ela não está pronta, se ela não está preparada, não tem como você criar estratégia. Não tem como você saber o que você vai buscar, como você vai buscar. A primeira coisa é você estabelecer a sua pergunta de investigação. Até onde eu sei, vocês já estão nesse processo, né, de construção da pergunta, pelo menos até onde o professor Rodrigo me falou, até onde eu pude ver que alguns de vocês já construíram a pergunta. E como vocês estão, né, tentando construir, ou no processo de construção de revisões de escopo, a estratégia para a montagem da pergunta de vocês obedece o acrônimo PCC. Não é isso? Estou certa? Já me antecipo que eu estou habituada no meu cotidiano, já que eu não vou nem chamar de expertise, mas a minha maior experiência é em revisões sistemáticas de ensaios clínicos e também de estudos observacionais do tipo coorte, pelas minhas linhas de investigação. Então, a gente usa a estratégia PICOS, na maioria dos casos, ok? Mas eu sei que vocês estão utilizando a estratégia PPC e nada muda em relação à estratégia de busca. É exatamente a mesma coisa, vocês têm que ter o foco na construção de pesquisa com base na população, no problema, no conceito e no contexto. Então, vocês têm que definir 3 palavras-chave para criar a pergunta de investigação de vocês. E são a partir dessas 3 palavras-chave que nós vamos construir a estratégia de busca. Nada muda em relação a isso. Então, o primeiro ponto para você ter uma boa estratégia de busca é que você primeiro possa ter uma boa pergunta de investigação, né? Então, no nosso cotidiano, que estratégias usamos para responder nossas dúvidas clínicas ou de pesquisa? Porque aqui a gente está no grupo de pesquisa, a gente está falando de pesquisa propriamente dita, mas muitas vezes você tem dúvidas que são clínicas. A minha mãe, recentemente, teve um problema de prolapso de útero e bexiga. Então, eu fui buscar na literatura, né, estudos que pudessem responder se minha mãe precisava fazer uma cirurgia, se fisioterapia pélvica era suficiente para que ela não pudesse ter uma abordagem, para que ela não precisasse ter uma abordagem cirúrgica. Fui buscar, então, através da minha estratégia de busca, da minha pergunta clínica, eu fui buscar essa informação. Outra informação que eu fui buscar, quando eu estava grávida, que eu fui fazer o eco fetal da minha filha e tinha lá uma comunicação interventricular. Fiquei várias noites sem dormir, e aí eu falei, não, peraí, eu tenho ferramentas, eu vou buscar uma revisão sistemática que possa me dizer se esse orifício vai fechar ou não depois que a minha filha nascer.
Ou quais consequências essa comunicação vai causar ao nascimento? Porque por mais que todo mundo falava que ia fechar, eu não conseguia acreditar. Coisa de mãe. Então, eu formulei a minha pergunta clínica, né? E fui buscar informação. Então, assim, como um indivíduo, não como pesquisadora, não como profissional, mas como uma mãe que tem um instrumento, né? Eu fiz uma pergunta clínica e fui buscar essa informação. Então, eu já sabia que orifícios, com não sei quantas semanas de gestação, em um determinado diâmetro, eles se fechavam antes de 2 anos de idade. Em determinado tamanho se fechava antes de 1 ano de idade. Em determinado tamanho nunca se fechava, mas não tinha uma repercussão clínica. Então, comparando aquilo que eu vi na revisão sistemática, né, de estudos observacionais, inclusive de coortes que acompanharam essas crianças, não era uma revisão sistemática de intervenção nesse caso, né? E que eu comparei com o ultrassom do eco fetal lá da minha filha, então eu vi que eu podia ficar despreocupada. Então, como uma mãe que tinha ferramentas científicas, eu não fiquei confiando apenas na palavra dos ultrassonografistas, do obstetra, da pediatra. Eu confiei naquilo que eu li através da minha própria investigação, das ferramentas que eu possuía, tá? Então, isso independe se você está fazendo pesquisa ou não. Isso é uma instrumentalização para a vida, tá? Para a sua vida profissional clínica, para a sua vida profissional como pesquisador e para a sua vida pessoal, caso você venha necessitar de respostas dessa natureza, tá? Mas aí eu acho que vocês já vêm também debatendo isso no grupo, é que estratégias nós usamos para responder as nossas dúvidas, né? Como o Rodrigo aqui iniciou a fala, né? Por muito tempo a gente trabalhou com revisões narrativas. As revisões narrativas, elas cumpriram o seu papel por um determinado tempo, ajudaram a gente a compreender conceitos de muitas coisas, mas, graças a Deus, também a gente vem numa crescente de produções científicas, produções de artigos originais, produções de artigos originais do tipo ensaio clínico que comparam intervenções. Então, a gente hoje tem acesso a uma vasta literatura e a gente precisa ter ferramentas que resumam de forma objetiva e imparcial todos esses resultados que existem. A questão da revisão narrativa é que ela dá margem a ser uma revisão enviesada para as crenças dos autores. Né? E esse viés é o mesmo viés que o ensaio clínico pode correr o risco de enviesamento se a gente não fizer as avaliações cegas, se a gente não fizer a alocação cega, porque não é por maldade ou não é por interesse próprio, é porque é da nossa natureza mesmo querer que aquilo que a gente está testando encontre uma resposta, né? Essa semana mesmo eu participei da qualificação de defesa de tese de Séries, Rodrigo. Não sei se você conhece, eu acredito que você conhece Séries. Séries é uma fisioterapeuta intensivista que estava fazendo um ensaio clínico que começou no mestrado, então que começou há 5 anos atrás, ou 6, e ela tinha como objetivo verificar se a adição da manobra de recrutamento alveolar, ela melhorava os desfechos clínicos e reduzia os desfechos de complicações pulmonares em pacientes que fizeram cirurgia cardíaca. Então, ela acreditava muito, quando ela começou, que a manobra de recrutamento alveolar funcionava, porque aquilo já estava sendo utilizado na prática clínica. Ela falou, vou fazer um ensaio clínico para provar isso. Começou o ensaio clínico. Enquanto o ensaio clínico estava acontecendo, ela fez uma revisão sistemática, já tinham começado ali a surgir estudos também com essa mesma temática. E aí, quando ela fez a revisão sistemática, surpresa. Era a primeira revisão sistemática da área. Manobra de recrutamento alveolar não melhora parâmetros clínicos e não diminui complicações pulmonares.
É uma resposta que bate na cara de quem já estava adotando aquilo como prática, né? E aí, quando ela termina o ensaio com a mesma conclusão da revisão sistemática. Então, muitas vezes a gente está utilizando as coisas e ainda não tem evidência produzida, ou a gente não acessou a evidência produzida para adotar isso na nossa prática clínica, né? Então, estava ali, curso para o hospital, tempo do terapeuta, muita instabilidade hemodinâmica que os pacientes sofriam. Então, era um negócio que estava acontecendo para nenhum benefício. Então, tá aí agora, né, a revisão sistemática do ensaio clínico para mostrar isso para a comunidade. Então, sistematizou a dúvida, estruturou a pergunta, buscou a informação e, se ela tivesse feito essa revisão sistemática antes de propor esse protocolo de pesquisa, talvez ela tivesse feito uma outra tese, né? Ou talvez ela tinha que produzir essa mesma. Mas é para a gente ver como é importante a gente sistematizar nossas dúvidas de forma estruturada para a gente encontrar as respostas de maneira mais assertiva. Conhecemos, né? Aí é outra pergunta. A gente já entendeu aqui que a gente precisa sistematizar a pergunta para que a gente tenha uma boa resposta. E a outra pergunta é: será que a gente conhece os caminhos adequados para responder essas questões? Então, o objetivo desse nosso encontro hoje é falar sobre isso. Quais bases nós estamos buscando? Nós estamos buscando em todo o escopo da literatura, em todas as bases que são possíveis para a gente encontrar informações diferentes, né? Então, existem muitas bases, existem por muito tempo também. Eu sou de uma época, eu, professor Washington, professor Rodrigo, nós nos formamos em uma época em que a gente ia para a biblioteca estudar com os livros. E os livros, eles eram escritos baseados em artigos que tinham sido publicados antes da publicação do livro. Aí, quando o livro chegava na nossa biblioteca, já tinha anos que ele tinha sido publicado e aquela era a informação que a gente obtinha. Caso a gente quisesse algum artigo, a gente tinha que solicitar a bibliotecária que ia fazer a compra desse artigo. Não tinha, gente, essa rede de computadores, essas plataformas todas abertas, interfaces, inteligência artificial. A gente não tinha isso para fazer, não. Era assim, eu lembro que o meu orientador mesmo do TCC, ele tinha um CD cheio de artigos sobre uma determinada área, e aí tinha que ler aqueles artigos todos para saber quais que iam caber dentro da minha monografia. Então, era assim, bem rudimentar. Isso a gente está falando de... Tem quanto tempo que eu fiz meu TCC? Não tem 20 anos. Então, tudo mudou muito demais no mundo. E agora a gente tem acesso a muitas coisas. E já tem algum tempo que a gente tem acesso a muitas coisas. Mas em algum momento a gente se esbarrou com a barreira da língua, por exemplo. Eu não falo inglês, eu não leio inglês. Como é que eu vou fazer para... Eu até baixei o artigo, mas como eu vou fazer para entender isso aqui? Aí eu me lembro que para entrar no mestrado, eu fiz uma prova de inglês instrumental, eu fiz um curso de inglês instrumental, e aí eu conseguia ler os artigos, eu precisava disso para entrar. Acho que precisei disso até hoje, né? Não tenho certeza. Mas eu precisava ter proficiência para ler, porque eu já conseguia buscar, mas eu não conseguia ler. Mas hoje, mesmo aquelas pessoas que não conseguem ler inglês, você tem um recurso de tradução aqui, que traduz a própria página. Tem extensões no Chrome, por exemplo, que você traduz a página, você traduz os textos inteiros. Você põe a tela do seu celular, assim, a sua câmera, assim, e a tradução daquele texto, ela já vem toda para você. Então, a língua também já não é mais uma barreira, né? Então, antes, as pessoas no Brasil, elas procuravam muito, né, a informação em bases de dados nacionais ou mesmo da América Latina, porque tinha dificuldade com a língua, mas hoje a dificuldade com a língua não pode ser mais uma barreira, porque a gente tem ferramentas que nos possibilitam já ter acesso, né, transpor, ler artigo em persa, ler artigo em turco, ler artigo em mandarim. A gente consegue isso, né?
Eu lembro que a primeira revisão sistemática que eu fiz sobre o Wall Body Vibration, não lembro exatamente, foi a primeira publicação internacional. E aí eu tinha um artigo em persa. E eu tinha que extrair os dados da tabela. E a forma como eles escrevem a tabela é como eles escrevem um texto. Só que como eu traduzi o texto lá no Google Tradutor, eu conseguia ler o texto, mas a tabela eu não conseguia entender. Porque eles escrevem da direita para a esquerda e a tabela também. Então, a numeração final, na verdade, a numeração da esquerda, né, que eu lia na esquerda, para eu iniciar a leitura da numeração, eu precisava começar a leitura pela direita. Ixi, até que eu pudesse entender isso. Existe ainda um nível de barreira, mas assim, eu consegui entender isso a partir das ferramentas de tradução, senão eu não conseguiria. Então, hoje a tecnologia, a inteligência artificial nos permite ter acesso à informação escrita em qualquer língua, em qualquer parte do mundo, né? Inclusive com recursos, até se for vídeo, por exemplo, de geração de legendas automáticas. Então, isso aí eu acho que a gente está numa outra era. Então, e a gente não pode mais se limitar às bibliotecas. E assim, falando muito honestamente para vocês, a biblioteca como BBS, Lilac, Cielo, elas podem até adicionar estudos à revisão de vocês. Mas o grosso mesmo, você vai encontrar na PubMed. O grosso da literatura, 90%, às vezes 100%, você vai encontrar na PubMed. E muitas vezes está na Cielo e está na PubMed. Está na PubMed e não está na Cielo. Então, por isso que hoje eu vou trabalhar um pouco nesse aspecto prático com vocês, mais a PubMed, tá? Porque ali você vai encontrar o grosso. E se você entende aquela lógica, você vai entender a lógica de todas as outras interfaces. Porque todos usam a mesma inteligência. Só vai mudar a interface mesmo. Ah, então eu posso pegar aquela estratégia que eu montei na PubMed e jogar ela na Cielo, que eu vou encontrar? Não, você não vai. Porque como as interfaces, cada um tem sua linguagem, seu modo de montagem da estratégia, não dá para você copiar de uma e jogar na outra. Você vai ter que montar em cada interface a sua estratégia, tá? Então, como o grosso é na PubMed, eu vou fazer com vocês uma parte mais prática mostrando a interface da PubMed. Rodrigo, tudo bem? Qual é o meu tempo, Ana Clara e Rodrigo? Não tenho Oi, Flor. tempo. Ah, qual é o meu tempo? Pode ficar tranquila. Posso ficar Geralmente tranquila? a gente vai até 8 horas. Tá bom. Então, para eu criar essa estratégia, eu preciso estabelecer o meu vocabulário controlado. Vocabulário controlado nada mais é do que eu encontrar termos guarda-chuva que já são consolidados pelas bases, para que eu possa colocar ele como vocabulário central da minha busca, porque ali, como ele é guarda-chuva, ele vai resgatar a maior parte dos artigos. Esse vocabulário controlado, tá? Dentro da PubMed, ele é chamado de MESH, que são palavras e termos médicos. Eu não me lembro exatamente a tradução da sigla, mas é mais ou menos isso de medical search. Oi, mamãe! Gente, só um minuto. Oi, princesa, a mamãe tá trabalhando, viu? Ataman, close the door, please. Oh, mamãe! Dó, tá chorando. Desculpa aí, mas é que o coração de mãe, tadinha. Minha sogra tá com ela, mas ela tá querendo a mamãe que passou o dia fora. Bom, então vamos lá.
Então, o MESH, ele é o termo que é utilizado nessas plataformas em inglês. Geralmente, tá? O DEX, ele é a tradução do MESH nas línguas latinas-americanas. Então, pode acontecer, por exemplo, de você ter um MESH que ainda não foi traduzido e ainda não é um DEX. É muito difícil. Os termos novos que eu andei pesquisando, eles todos já têm como DEX, certo? Então, o DEX, ele é o MESH traduzido nas línguas da América Latina e em todos os sentidos. Depois eu vou até mostrar comparações para vocês verem. Então, precisamos do vocabulário controlado e precisamos do uso dos operadores booleanos. Os operadores booleanos são o OR, o AND e o NOT, mas frequentemente não usamos o NOT. O NOT é que não quero que venha estudos com esse termo. Como a gente está fazendo uma revisão de escopo e eu quero dar uma vasculhada geral na literatura, eu não vou usar filtros e eu não vou utilizar nomenclaturas que possam remover estudos que poderiam ser interessantes para mim. Então, pense, você lá fazendo a sua pergunta clínica, você pode até usar o filtro da base de dados, mas não é recomendado isso quando você está fazendo uma revisão. É melhor você fazer a catagem no olho do que o uso de filtros, porque você pode perder informações que são valiosas para você compor o seu estudo. Então, não utilizem termos, operadores booleanos de exclusão, nem utilizem filtros quando vocês estiverem fazendo a revisão de escopo de vocês, tá? Minha recomendação. O operador booleano OR, ele é utilizado para agregar vocabulários que dizem respeito a um único termo, tá? Então, eu vou somar, ó, esse termo ele vai me trazer um determinado número de artigos, e se eu uno com esse termo, eu vou ter um número maior de artigos relacionados a esta palavra, a essa letrinha do meu acrônimo PCC. Então, se, por exemplo, a sua população são pessoas com distúrbios mentais, que é o exemplo que eu vou utilizar, então, você vai usar todos os termos que possam resgatar o maior número possível de artigos relacionados a essa população. Então, eu uso o OR para unir termos, juntar termos que dizem respeito à mesma letrinha do acrônimo que eu estou utilizando, seja ele PICOS ou PCC, tá? E eu uso AND para fazer a intersecção de tudo que eu encontrei, do P de população ou problema, do C de conceito e do C de contexto. Então, eu juntei tudo que é conceito, juntei tudo que é contexto, juntei tudo que é população. Cada grupinho desse eu juntei com OR e vou fazer a intersecção desses três grupos para ver quais são os artigos que falam dessas três palavrinhas nessa intersecção usando o AND. Então, o AND ele faz a intersecção dos termos do acrônimo que eu estou utilizando. Tá? Então, é importante, né, considerar que você só consegue fazer uma bela busca se você estabeleceu a pergunta com base no acrônimo de escolha para o estudo que você está realizando, certo? O acrônimo PICOS ou o acrônimo PCC. Criei a pergunta com base nesse acrônimo, portanto, vou criar a estratégia de busca com base nesses termos, tá? E aí, pensando numa revisão de escopo, eu hoje voltei da minha licença maternidade recentemente com uma necessidade, não é nem um desejo, não, é uma necessidade de estudar sobre o autismo, por exemplo. E dentro do meu grupo de pesquisa, eu criei uma pergunta de investigação para uma revisão sistemática.
em autismo e fisioterapia. Aí, Rodrigo me veio com essa de revisão de escopo. Eu falei, gente, faz muito mais sentido fazer uma revisão de escopo primeiro sobre esse tema. Por quê? Não que o autismo seja algo recente, mas eu acho que o número de produções científicas assim, o volume de produções científicas é muito recente, o aumento do volume é muito recente, e o interesse das pessoas em pesquisarem e lerem sobre isso também é muito recente. E como existe muita pouca coisa escrita e salpicada, pelo menos na nossa área, seria de fato interessante fazer uma revisão de escopo. E ainda pensei mais, vou ampliar um pouco mais essa minha curiosidade, né, para a saúde mental. Então, já que é um escopo, né, eu tenho liberdade poética aqui para criar a pergunta que eu desejo, eu pensei nesta pergunta de investigação para usar como exemplo para vocês. Quais são as intersecções entre a fisioterapia e a desordem em saúde mental, tá? Então, eu tenho um P, eu tenho um C e tenho outro C. Eu tenho um problema, eu tenho um conceito e tenho um contexto. O problema é a saúde mental, ou melhor, a desordem na saúde mental. O conceito são as intersecções com a fisioterapia, né? Que é o contexto. O contexto é a fisioterapia. Então, como é que é? Será que a gente tem uma atuação efetiva, estabelecida? Será que temos um papel? Na verdade, essa é a minha grande pergunta no autismo, né? Será que de fato temos um papel? Né? Será que somos adjuvantes nesse tratamento? Ainda eu não consegui responder essa inquietação. Eu ainda estou nessa busca, tá? Sei que o fisioterapeuta faz parte, que o tratamento ele é multidisciplinar, interdisciplinar, mas tem uma inquietação do como, do modo, do tipo, da frequência. E se de fato é? Então, é uma inquietação. E me parece que essa inquietação não é só para o autismo, é para a saúde mental como um todo, até porque a gente não é formado para a saúde mental. A gente é formado muito para o físico, para o funcional. Então, a gente não tem esse olhar lançado sobre a saúde mental. Aí eu falei assim, eu acho que eu vou ampliar então essa pergunta. Só que eu tenho um termo aí, por exemplo, que é intersecções, que é o conceito, né? Então, será que eu preciso usar intersecções como um vocabulário controlado? Então, eu trago para vocês a informação também que mesmo que o acrônimo seja PICOS, que são 5 letras, paciente, intervenção, controle, desfechos e tipo de estudo, a própria Cochrane orienta que a gente não precisa usar todos os termos do acrônimo para a gente fazer a pergunta de investigação. No Pix, por exemplo, se eu fico ali fechando muito o controle, pode ser que eu não resgate a quantidade de estudos que eu deseje. Então, assim, o que eu estou querendo falar para vocês, desde o vocabulário, desde os operadores booleanos, desde o uso de filtros, é que se estamos pretendendo fazer uma revisão, quanto mais opções a gente tem para ter uma escolha a partir, né, do nosso pente fino, da nossa leitura, e não deixar que a inteligência artificial decida sobre isso, vai nos dar mais vantagens em relação a outros pesquisadores que vão ter acesso a um número mais restrito de estudos. Ainda mais quando a intenção é fazer uma revisão de escopo, certo? Então, geralmente é desnecessário e pode ser até indesejável pesquisar todos os aspectos da questão clínica da revisão. Então, preciso usar saúde mental, intersecções e fisioterapia? Não. Intersecções não é uma palavra que vai fazer diferença, ela vai me dar
entendimento sobre a minha pergunta, ela vai me dar entendimento sobre o que eu devo buscar quando eu estiver fazendo a leitura de títulos e resumos, mas ela não necessariamente precisa fazer parte da minha estratégia de busca. Tudo bem? Então, eu trago aí esse destaque em amarelo da Cochrane só para a gente entender que não é porque faz parte da nossa pergunta que precisa fazer parte da nossa estratégia de busca. Ok? Então, passozinho simples, identifica o vocabulário controlado, apropriado. Vou hoje usar com vocês o exemplo do MESH. Ah, professora, eu estou usando um negócio aqui, estou querendo descobrir uma coisa que não tem MESH. Se não tem MESH, use o termo que mais se aproxima daquilo que você quer buscar. Algum artigo, se já existe algum artigo escrito sobre aquilo, você vai usar o termo. Quer ver uma coisa que não tem MESH? O Wally Body Vibrations da plataforma vibratória, que eu adoro estudar. Ainda não consegui comprar uma. Estamos em greve aí, vamos ver se vai ter alguma repercussão, se eu consigo comprar uma plataforma vibratória. Não tem MESH. Então, ou eu uso um termo geral de treinamento físico, ou eu uso os termos mesmo da própria, o Wally Body Vibration, o Wally Body Vibration Training, o Wally Body Vibration Therapy, mesmo que não exista MESH para isso. Então, eu posso usar o que ele está chamando aqui de termos livres, tá? Considerando variantes de grafia, sinônimos, acrônimos, operadores de proximidade. Isso é orientação da própria Cochrane. Então, você não precisa ficar restrito ao MESH, tá? Então, lembrando que o DEX é o irmão mais novo do MESH. Mais novo por quê? Porque geralmente ele aparece depois que aparece o MESH. E como é que o MESH ele é inserido? O MESH é inserido à medida que o tema ele começa a aparecer. Ó, por exemplo, autismo, né? Que eu ando investigando o autismo. O autismo, ele passa a ser um MESH, distúrbios autísticos, a partir de 1981, 2. Porque começa-se a ver palavras-chave, palavras no título, palavras nos resumos, a partir de 1980, até porque antes o que se tratava de autismo era tratado dentro de um grupo MESH chamado esquizofrenia, porque não se tinha ideia clara do que era autismo. Então, se você quer encontrar artigos mais antigos relacionados ao autismo, você vai precisar usar o MESH esquizofrenia. Porque os artigos de autismo estavam dentro daquele MESH antes de 1980. Como é que eu sei dessa informação? Porque quando eu procuro o MESH, por exemplo, Physical Therapy Modalities, é um MESH, tá? Eu consegui encontrar ele como um MESH. Mas esse MESH, ele foi introduzido em 2006. Antes de 2006, se eu quiser alguma coisa que esteja relacionada a esse MESH, eu vou ter que usar o termo antigo, que era utilizado, se eu não me engano, reabilitação. Therapeutics. Aqui, ó, o termo anterior utilizado era therapeutics, tá? E abaixo de Physical Therapy Modalities, que é um guarda-chuva, existem tantos outros tipos de específicos de fisioterapia, modalidade de fisioterapia. Como a minha pergunta é quais são as intersecções entre a fisioterapia e a saúde mental, para mim, esse MESH aqui, que é um guarda-chuva, ele vai abarcar várias modalidades, porque eu não estou definindo se é ecoterapia, se é hidroterapia, se é terapia com eletroestimulação, se é terapia manual. Eu estou querendo saber como não é uma revisão de escopo. Eu não quero saber como é que a fisioterapia está atuando na saúde mental, então eu estou utilizando um termo geral que se refere à fisioterapia.
Mas aí vem o pulo do gato, que é onde eu quero conversar com vocês, tá? O MESH é Physical Therapy Modalities. Só que se eu coloco só esse MESH, eu vou resgatar uma quantidade de artigos. Só que a própria PubMed, ela já entendeu que existem outros termos que se referem a isso, que se eu coloco a palavra com alguma modificação ou com termos parecidos, como a Cochrane chama de vocabulário livre, ou com pequenas variações, eu sensibilizo demais a minha busca. Então, abaixo do MESH existe a hierarquia do MESH, como eu mostrei anteriormente para vocês, a hierarquia do MESH. E depois da parte da hierarquia do MESH, existe uma outra chavezinha de palavras chamada entretermos. Esses entretermos são os termos que são relacionados àquele vocabulário controlado, mas que vão demais sensibilizar a busca de vocês. Certo? Então, eu quero mostrar um pouco isso agora na prática. Tudo bem? Tudo bem, professor Rodrigo? Tudo ótimo. Certeza? Certeza, tá perfeito. Tá indo no ritmo, devagar, rápido? Lento Eu acho demais, que tá muito bom. já Eu acho que tá sabemos de muito bom. tudo isso, não precisa ficar falando essas coisas. Não, tá ótimo. Olha só, eu vou ficar aqui trocando algumas telas para vocês, então pode ser que eu me embaralhe, tá? Porque eu vou trabalhar com uma tela de Mesh e vou trabalhar com uma tela da PubMed. Qual é mesmo a minha pergunta? Alguém lembra? Ninguém está prestando Quais atenção na as aula. intersecções entre a fisioterapia e a saúde mental? Obrigada. Pelo menos o professor Rodrigo está escutando minha aula, viu? Olha só, vou desligar e vou voltar lá para ver minha filha, viu? Olha, então a gente vai ficar aqui passeando entre duas telas. Eu vou agora compartilhar com vocês a tela do Mesh. Lembra que a gente falou que eu não preciso usar todos os termos do acrônimo para fazer a minha pesquisa, certo? Então, eu estou utilizando nessa minha estratégia os termos relacionados à fisioterapia e vou utilizar os termos relacionados à saúde mental. Tudo bem? Isso significa dizer que eu vou juntar tudo o que se refere à fisioterapia num círculo daquele que eu mostrei na aula. Alguém está com o microfone aberto, pode desligar? Eu vou juntar todos os termos que se referem à fisioterapia num círculo e vou juntar todos os termos que se referem à saúde mental em outro círculo, para depois fazer intersecção. Quando eu quero juntar todos os termos que dizem respeito a esse círculo fisioterapia, eu vou juntar esses termos com qual operador booleano? OR ou AND? Escreve no chat aí para mim. Seria AND? Por que eu usaria AND? AND, ó, vou voltar minha apresentação. Ai, já fechei. Para juntar tudo no mesmo círculo, eu vou usar o OR. Eu quero ou fisioterapia, ou physical terapia, ou physical therapy, ou physical therapy modalities, ou hidroterapia. Tanto faz, tudo diz respeito à mesma coisa. Então, para eu juntar todos esses termos semelhantes, eu vou usar o operador booleano OR. Então, para eu juntar tudo da fisioterapia, eu vou usar OR. Para eu juntar tudo da saúde mental, eu vou usar OR. Depois, quando eu quiser fazer a intersecção entre saúde mental e fisioterapia, aí eu uso o ENT, tá? Então, vamos lá para a gente fazer a prática da saúde mental. Ou
Vou começar pela fisioterapia, que é mais fácil. Então, eu vou colocar aqui, physical. Lembrando que o MESH vai sempre apresentar o vocabulário controlado em inglês, tá? Vamos ver se Physical Therapy é um MESH. Physical Therapy é um MESH e tem algumas variações. Physical Therapy Specialty, aqui o auxiliar, um profissional, auxiliar de saúde, esse aqui, esse MESH específico, tá? Esse outro MESH é departamento de fisioterapia em hospital, assistente de fisioterapia, tá? Mas um MESH que traduz aqui na sua definição o que eu quero buscar, que são modalidades terapêuticas frequentemente utilizadas na especialidade de fisioterapia por fisioterapeutas para manter, promover ou restaurar a função física ou o bem-estar fisiológico do indivíduo. É isso aqui, então, que essa descrição de MESH é compatível com aquilo que eu estou buscando. Então, sim, eu vou clicar aqui para entender esse MESH. Vocês estão vendo a minha página do MESH? Só para saber. Estão. Vi agora. Estão. Então, olha, Physical Therapy Modalities e a sua definição dizem respeito, sim, ao que eu quero buscar. Deixa eu apagar aqui, porque isso aqui é o que eu estava fazendo antes. Veja, então, o que está dentro dessa página desse MESH. Eu tenho aqui a definição do MESH, o ano que ele foi introduzido, tá? Tenho aqui a hierarquia do MESH, ou seja, tudo isso aqui, ó, terapia assistida por animal, ecoterapia, drenagem postural, dry needling, eletroestimulação, técnicas de movimentos, exercícios terapêuticos, hidroterapia, manipulação musculoesquelética, tudo isso está dentro desse MESH, então está nesse MESH guarda-chuva que eu cliquei aqui, tá? Aí eu posso adicionar esse mesh aqui na minha construção, no cantinho direito, vocês estão vendo? PubMed Search Builder, estou construindo aqui a minha pesquisa na PubMed. Aqui é uma das formas que eu tenho para construir a minha pesquisa, tá? Eu vou adicionar, então, esse mesh na minha busca. Veja que ele vem aqui de uma maneira específica, com uma linguagem computacional aqui, se eu poderia dizer assim, específico, está entre aspas, e na frente, entre colchetes, o nome MESH. Então, se eu pesquisar na PubMed esse termo como MESH, eu vou resgatar quantos artigos? 184.131 artigos, tá? Isso é muito? Não, isso é pouco diante de tudo que foi produzido sobre modalidade de fisioterapia. Então, como eu posso ampliar, sensibilizar a busca para resgatar mais artigos possíveis, lembrando que eu estou fazendo a revisão de escopo? Eu venho aqui, tá vendo nesse botãozinho, debaixo da telinha onde eu escrevi a busca, tá? Debaixo da janelinha de busca tem aqui Advanced. Eu vou criar aqui, ele vai me levar para uma página muito interessante, tá? Essa página, inclusive, ó, hoje eu já acessei, já fiz um bocado de busca, tá? Essa página, inclusive, me dá um recurso bem legal, que é o login. E olha que legal, eu posso fazer o login com a minha conta Google. Como eu já tenho login com a minha conta Google aqui, essa aqui, Shell Saqueto, ó, eu já tenho algumas coisas feitas nesse login, já, algumas coisas salvas nesse login. Então, só para mostrar para vocês que agora eu estou logada aqui no meu e-mail, tá bom? E posso guardar muitas informações aqui. Então, aqui ele me deu que essa minha pergunta, hashtag 1, porque eu estou agora no turno da noite, isso aqui eu estava investigando no turno da manhã. Hashtag 1 do meu turno da noite, me trouxe, me resgatou, né, com o MESH,